Civilizações do espaço, visão do planeta Terra. 1970, Resende, Rio de Janeiro. Em 1970 ocorreu um impressionante caso ufológico com efeitos fisiológicos verificados da testemunha. No começo da noite do dia 30 de agosto, o guarda Almiro Martins de Freitas foi surpreendido por um objeto em forma de charuto, com aproximadamente 20 metros de comprimento, que o cegou após a testemunha ter disparado 2 vezes contra o objeto. O protagonista do caso, Almiro Martins de Freitas, foi membro da divisão de instrução de voo da Escola da Aeronáutica durante 3 anos, 1956 a 1959. Por ter casado cedo, foi obrigado a deixar os estudos de lado e a trabalhar para sustentar sua casa. Na ocasião do contato, ele era segurança de uma represa do Funil, em Resende, Rio de Janeiro, a 160 km do Rio de Janeiro. Fazia apenas 4 meses que ele exercia essa função. A testemunha iniciou seu turno no começo da noite, juntamente com outros 10 colegas que foram deixados em suas respectivas posições. Como sempre, Almiro, após render seu colega, foi inspecionar os outros pontos que compreendiam a sua área. Caminhando, ele foi até o Rio Paraíba, seguindo depois até os transformadores, e de lá seguiu até a encosta do barranco ao lado da estrada que conduz à crista da barragem. Este barranco fica a 10 metros acima do nível da subestação. Ao terminar esta primeira ronda, ele retornou à subestação e ligou para a casa de força, identificando-se após o operador de lá. Identificando-se ao operador de lá. Devido ao frio, ao horário 21h36, Almiro resolveu tomar um café ali mesmo. Após isso, acendeu um cigarro, inspecionou os transformadores, retornando para a subestação, tomou mais café e acendeu outro cigarro, terminando de fumá-lo já do lado de fora, perto da janela. Logo após, Almiro passou por trás da subestação, no caminho entre ele e a barraca onde se guardavam algumas roupas e equipamentos. Chegando a este local, ele ouviu alguns estouros nos transformadores, algumas faíscas, caiu ao chão. Este tipo de fenômeno já havia acontecido antes e Almiro não deu muita atenção ao fato. Ele então conferiu o interior da barraca e retornou à subestação, onde acendeu um terceiro cigarro. Na sequência, ele seguiu em direção ao Rio Paraíba e de lá dirigiu-se para a estrada, olhando na direção da casa de força. Foi quando escutou um novo estouro diferente dos outros que haviam ouvido. Desta vez, ele era bem mais intenso. As lâmpadas de mercúrio que iluminavam o local piscaram momentaneamente. Devido à estranheza do fato, ele olhou para a casa de força, a crista da barragem, a estrada do Paiol. Nada de anormal havia notado até então. Ao olhar novamente para a barragem, percebeu uma fileira de luzes de cores diferentes, a uma distância de 60 metros. Estas luzes piscavam de maneira uniforme, todas ora mais fortes, ora mais fracas. O guarda resolveu então aproximar-se mais um pouco, passando a barraca e o prédio da subestação. Ele caminhou adiante, sentindo-se como se seus olhos estivessem atraídos pela luz. Ao chegar próximo ao local, percebeu que as luzes pertenciam a um objeto sólido que parava sobre o barranco. Temendo algum tipo de sabotagem no dique por parte de forças subversivas, era a época do regime militar. Ele resolveu enfrentar o que quer que fosse aquilo. Ele corajosamente aproximou-se um pouco mais do objeto, rastejando. Com isso, pôde perceber mais os detalhes, descrevendo depois um objeto com 15 janelas retangulares de aproximadamente 1 metro de comprimento por 80 centímetros de altura, com 4 cantos curvilíneos. Almiro chegou a aproximadamente 5 metros de distância desse objeto. Sacou sua arma e deu o primeiro tiro. Ele não ouviu o ricochete da bala. Porém, as luzes do objeto aceleraram a oscilação de suas luzes, que tornaram-se mais intensas. Logo depois, ele disparou um segundo tiro e houve um novo aumento na oscilação das luzes. Além da variação luminosa, o objeto emitiu um ruído intenso, ensurdecedor. Quando Almiro ia atirar pela terceira vez, o objeto emitiu um raio de luz que saiu de um ponto à esquerda do aparelho. Esse raio era tão intenso que Almiro precisou fechar os olhos. No mesmo instante, ele sentiu que o seu corpo foi invadido por um forte calor, uma onda de calor, seguido por uma dormência generalizada, uma espécie de formigamento. Ele estava com o braço estendido e não conseguiu baixá-lo porque estava paralisado e rígido. Em seguida, sentiu uma onda refrescante da cabeça aos pés. Seu corpo estava todo banhado em suor. Ele não conseguiu recobrar os movimentos, primeiro da cabeça e dos braços, depois dos pés e, por fim, abriu os olhos. Constatando que estava cego, considerando sua localização, ele achou prudente não caminhar muito longe, pois poderia cair nos transformadores ou mesmo no Rio Paraíba. Ele então gritou por socorro. Pouco depois surgiu um carro com outros guardas da represa que o levaram com dificuldade para o veículo.
Almiro foi levado para a cidade de Itatiaia e Resende em busca de um médico especialista de plantão que pudesse atendê-lo. Como nenhum foi encontrado, Almiro foi levado novamente à sede da represa, onde passou o resto da noite. No dia seguinte, ele foi novamente levado à cidade em busca de tratamento. Ainda estava com dificuldades de locomoção, cegueira e problemas de audição. No dia 1º de setembro, foi levado para o Rio de Janeiro, onde primeiramente prestou depoimento na SESV, Serviço Especial de Segurança e Vigilância. Ali ele almoçou com grande dificuldade, pois ainda estava cego e não sentia cheiro nem sabor algum. Curiosamente, ele se sentia muito leve e se segurava em móveis próximos, numa aparente sensação de desequilíbrio. Mais tarde, ele foi interrogado por militares da aeronáutica e por telefone relatou a ocorrida ao comando da 4ª Zona Aérea São Paulo, para o CIOANE, para onde foi encaminhado um cópia do relatório. Almiro foi atendido no hospital da Cruz Vermelha pelo médico oftalmologista Dr. Sampaio. Este informou que nada anormal havia sido detectado nos olhos de Almiro, além de certa irritação nas conjuntivas. No dia seguinte, quarta-feira, 2 de setembro, ele foi visitado pelo Dr. Orlandini Fonseca, o Dr. Paz Barreto, e o Dr. Orlandini mediu a pressão de Almiro e constatou que estava com 120 batidas por minuto. Outro detalhe importante referente ao caso é com relação à saúde de Almiro, antes e depois dos acontecimentos na represa do Funil. Ele tinha 1,76 m de altura e pesava 75 kg antes do episódio. Logo após o caso, a testemunha sofreu as consequências do avistamento. Mesmo tendo recuperado a visão, 15 dias depois ele perdeu 8 kg em menos de um mês, só recuperando vários meses depois. Não se sabe ao certo o que provocou essa perda de peso. Tal situação afetou a carreira de Almiro, deixando com dificuldades financeiras. Outro detalhe curioso é que Almiro ficou 2 dias sem urinar após o acontecimento. Segundo o Dr. Orlandini, em entrevista à Sociedade Brasileira de Estudos de Escoadores, Almiro foi diagnosticado com cegueira psicogênica, motivada por choque traumático. Todos os exames de laboratório foram normais, inclusive o eletroencefalograma. Indicou-se para o tratamento da hipnose junto à medicação neurotônica e tranquilizante, bem como a utilização de um colírio, já que realmente havia um lacrimejamento quando o paciente mantinha os olhos abertos, mas não havia lesão física. Foi também recomendado o uso de óculos escuros por algum tempo. Em 1977, Paciência, Rio de Janeiro. Na madrugada de 19 de setembro de 1977, ocorreu um dos mais fantásticos casos ufológicos brasileiros. O motorista Antônio Bolgado Larrubia é sequestrado e levado a porta de um disco voador. O interessante neste caso é a característica dos tripulantes do aparelho, possivelmente robôs autônomos, unipedais, entidades que se apoiam a uma única perna ou estrutura. Além deste detalhe bizarro envolvendo os tripulantes, os fatos ocorridos durante a abdução não se enquadram com a grande maioria dos casos documentados pela ufologia brasileira e mundial. No dia 19 de setembro de 1977, Antônio levantou-se às 2 horas da manhã, sem precisar de despertador. Este era um hábito diário seu, uma vez que iniciava às 3 horas da manhã o seu trabalho de motorista de ônibus, na aviação oriental em Santíssimo, distante 20 km de sua residência. Para conforto e segurança dos empregados dessa empresa, que moravam em lugares ermos e distantes, um ônibus era deslocado para transportá-los até o pátio. Este é o caso de Antônio, pois gastava-se aproximadamente meia hora de automóvel da sua casa em Paciência até a aviação oriental. Antônio costumava operar essa condução a uns 350 metros de sua residência, em torno de 2 horas e 1. Ele aguardava o ônibus em uma praça, porque no local de sua casa é de rua de terra e não permite o trânsito de veículos grandes. No dia do contato, Antônio desceu a rua em direção à praça, caminhando os primeiros 50 metros em direção ao norte, a uns 300 metros em direção ao sudeste. De longe, Antônio avistou na praça um vulto escuro que interpretou ser um ônibus à sua espera. Chegando mais perto, Antônio viu que o vulto não podia ser confundido com um ônibus, porque ele estava parado dentro do gramado de um campo de futebol.
Além disso, verificou espantado, mas de perto, que as dimensões do vulto eram muito maiores do que que havia estimado a distância. De fato, o objeto ocupava toda a área entre os dois gols do campo, distantes cerca de 60 e 70 metros entre si. A figura tinha formato discorde arredondada, com um diâmetro de aproximadamente 50 a 60 metros, e parecia assentado no solo. No centro, o objeto era coroado por uma cúpula de aproximadamente 7 metros de altura. Parecia, assim, ter uma altura total de uns 10 metros, pois sua parte inferior, larga e convexa, apresentava uns 3 metros de altura na superfície. Tinha um aspecto metálico de tonalidade chumbo, sem brilho. Não havia janelas nem portas. Antônio afirmou que seu avistamento durou entre 3 e 5 minutos, facilitadas pela iluminação pública de lâmpadas e de mercúrio. Entretanto, viu-se repentinamente envolvido por um jato de luz azul, cuja procedência ignorava. Antônio verificou que tudo ao seu redor estava banhado por um esplendor azulado, como, por exemplo, os postes de iluminação pública. Essa luminosidade parecia lhe causar um tremor ao longo da espinha. Tudo isto lhe causava enorme espanto quando surgiram em fração de segundo outro aspecto do fenômeno, assustando ao extremo e fazendo com que ele iniciasse a fuga imediatamente. Por muitos anos, Antônio se lembrou disso, até que foi submetido a uma regressão hipnótica. O disco estava a uns 20 metros de distância de Antônio. Entretanto, se acercaram rapidamente dele os 3 vultos que ele avistara no momento em que a luz surgiu. Aquele que se encontrava mais longe de Antônio estava a uns 10 metros de distância à sua frente, portanto, além do meio fio, embora na parte externa do campo de futebol. Os outros 2 estavam a uns 2 a 3 metros de Antônio, um mais à esquerda, outro mais à direita. A parte elipsoidal, que aparentemente representava a cabeça das figuras, chegava até a altura do ombro de Antônio. Entretanto, o tronco dessas figuras descansavam em um pé único. Esse pé era cilíndrico e de aspecto artificial, como se fosse torneado. Mesmo assim, os 3 seres locomoviam-se com toda a facilidade e rapidez, vencendo inclusive meu filho, embora Antônio não soubesse como conseguiram. A criatura mais distante movimentou-se rapidamente na direção de Antônio, descendo para a rua e colocando à sua direita. Aqui havia estado na sua frente à direita, postara-se atrás de Antônio. Este voltou-se para ver seus movimentos na ponta de um de seus braços flexíveis. Aquela criatura segurava algo parecido com um instrumento. Antônio foi levado a bordo do Flávio, viu-se inicialmente no meio de um corredor de aproximadamente 2 metros de largura e que era recurvado para 2 lados. À sua esquerda, viu os 2 seres que supostamente o haviam raptado, e à sua direita, ao longo do corredor, afastava-se uma terceira personagem. Olhando para trás, Antônio observou que as paredes do corredor estavam transparentes, pois para baixo enxergava as pontes de iluminação e a praça onde havia estado ainda há poucos instantes. Entretanto, agora ele via a praça de cima e ela estava se afastando. Surgiram também por baixo uma palmeira e a paisagem situada a oeste daquela praça, que indicava estar Antônio e o disco viajando nesse instante naquela direção. Ainda ocupado com o pensamento nisso, Antônio viu surgir novamente a estonteante luz e o formigamento ao longo da espinha. Outra vez houve a metamorfose do ambiente, pois no instante seguinte a testemunha achou-se bem no centro de um salão. Este salão apresentava um diâmetro de 10 metros a 12 metros e a 4 metros de chão, aproximadamente o teto plano de onde provinha fortíssima luminosidade. Em cada lado de Antônio, à esquerda e à direita, havia um grupo de seres conforme os já descritos aqui. Cada grupo contava aproximadamente uma dúzia ou mais. Para a testemunha sobressaía nesses seres a movimentação constante dos seus braços flexíveis, mais parecidos com trombas de elefante. Eles ostentavam nas cabeças uma espécie de antena que Antônio não havia observado nos 3 primeiros que viram na praça. O ambiente do interior do aparelho era muito quente e ao Antônio o ar parecia rarefeito. Ele tinha dificuldade em respirar e estava arquejante. Nenhum som chegava aos ouvidos da testemunha, nem tampouco o barulho de suas batidas, assim quase fora de seu juízo normal por tolerar. Acordado a um pesadelo constituído, Antônio fez um super esforço para gritar.
ou então pelo menos ouvir seus próprios gritos. Para sua surpresa, subitamente começou a ouvir de novo: quem são vocês? Que querem de mim? O efeito físico daquele grito de Antônio nesse ambiente de silêncio foi algo espantoso. Com esse barulho, todos aqueles seres reunidos em dois grupos caíram para trás de costas, como que nivelado por um furacão. Como o movimento dessa queda tivesse originado em Antônio, as criaturas extraterrestres ficaram derrubadas ao solo com suas cabeças na direção oposta da testemunha do episódio. Na queda, cada um dos seis procurava com a extremidade de suas duas trompas segurar ou proteger uma espécie de hélice, com cerca de 2,5 cm de diâmetro, semelhante a uma pequena colher, fixa no topo de uma haste antena, presa na parte superior do elipsoide, a cabeça humana terrestre. Essa haste antena possui um comprimento de aproximadamente uns 20 cm. Naquele momento em diante, Antônio não conseguiu repetir a proeza do seu grito, com o estonteante efeito. O resto do episódio desenvolveu-se em complexo silêncio. Houve apenas projeções de imagens quadradas, com aproximadamente 2 por 2, na parede aposta à posição de Antônio. Essas projeções eram, aliás, sempre acompanhadas por um movimento de luzes no teto, que surgiram com grande intensidade. Tais luzes alternaram-se na cor, às vezes eram brancas e outras azuis. Esse jogo de luzes fora também visto por Antônio durante a queda dos orfanatos, já descrita. Ainda com relação aos movimentos das luzes, é interessante notar que eles surgiram no teto para depois se desfazerem gradualmente, como se fosse uma névoazinha baixando ao longo das paredes. Quando a luz intensa desaparecia, via-se que as paredes e o teto eram de tonalidade do alumínio fosco, enquanto que o chão tinha a cor de chumbo. Os extraterrestres adiantavam-se alternadamente, um de cada grupo. Cada um passava por Antônio o seu cativeiro invisível para depositar uma das suas seringas numa parte da mesinha oposta a Antônio, atrás de um anteparo, e assim inacessível à vista da testemunha. As seringas escolhidas pelos orfanatos eram geralmente mais estreitas, com cerca de um dedo de grossura. Isso, embora houvesse na cartucheira seringas mais largas, com 3 e 4 dedos de grossura. Cada seringa era retirada pelo orfanato através do seu braço tromba, que possuía cerca de um dedo de espessura na extremidade. Esse braço tromba enrolava-se em torno da seringa para transportá-la. As projeções eram iniciadas por um orfanato que alternadamente adiantava-se uma hora de outro grupo, enfileirando a cada lado de Antônio. Assim que a tecla era tocada, imediatamente iniciava uma projeção na parede. Essa projeção variava de duração. Às vezes permanecia somente alguns poucos segundos, para logo dar a vez à projeção seguinte. Foi-lhe apresentado 13 projeções. A primeira projeção. Na tela da parede, Antônio viu-se inteiramente nu. Estava deitado, embora não enxergasse nenhum suporte para seu corpo, pois que parecia suspenso no ar. Havia na tela 3 orfanatos, do mesmo tipo dos que capturaram Antônio. 2 deles estavam perto dos pés da testemunha e um à cabeceira. Na extremidade de suas trombas, braços, os 3 extraterrestres seguravam uma espécie de seringa idêntica às que Antônio chegará a conhecer anteriormente. De cada uma destas seringas saía um feixe de luz azul, com a qual os seres examinavam, na tela, o corpo da testemunha. Assim Antônio viu nitidamente seu rosto e seu cabelo tomaram uma coloração azulada na tela, quando enfocados respectivamente pelos feixes de luz azul. Segunda projeção. Esta segunda projeção foi de curta duração, talvez de alguns segundos. Antônio viu-se na tela outra vez todo nu, porém desta vez encontrava-se de pé, fazendo movimento com os lábios, embora não se ouvisse nenhum som. No início desta projeção, houve uma diferença que a distingue das demais. Isso porque o ufonauta, para colocar sua seringa atrás do anteparo existente na mesa de Antônio, não passou por trás deste móvel, mas pelo vão que havia entre Antônio e a referida mesa, embora este vão fosse de aproximadamente 2 metros. Tal dimensão era apenas aparente. Ele deveria ser bem menor, subtraindo-se cerca de 1 metro devido ao espaço tomado pelo cativeiro invisível de Antônio. Terceira projeção. Nessa projeção, Antônio viu-se de pé, vestido conforme estava no momento. Segurava ainda sua bolsa de papel com a mão direita, enquanto que com a mão esquerda e as pernas debatiam-se contra as paredes, defendendo-se de alguma coisa, aparentemente invisível. Não se ouvia nenhum som durante esta cena, bem como em nenhuma das outras projeções relatadas aqui.
Quarta projeção. Nesta projeção, Antônio viu uma carroça de 2 rodas puxadas por um belo cavalo. O animal trotava. Normalmente tinha a cor castanha avermelhada. Quinta projeção. Foi visto nessa projeção um homem de idade avançada, parado, com a fisionomia calma. Ele usava um chapéu de palha, estava descalço e trajava uma roupa toda remendada. Antônio achou que poderia existir uma relação entre essa projeção e a anterior, de carroça. Talvez o homem aqui representado fosse o carroceiro daquele veículo. Sexta projeção. Essa foi a projeção que maior temor instilou em Antônio. Nesta projeção, Antônio observou um grande e vistoso cachorro preto postado diante de um funal do tipo dos que tratamos aqui. O animal procurava avançar para o eixo terrestre. Entretanto, parecia contido, talvez por um obstáculo invisível, semelhante ao que prendia Antônio. O cão arregava os dentes e babava. Viu-se nele por 4 ou 5 vezes o movimento de cabeça e da boca, o que devia corresponder a latidos. Contudo, nessa projeção, bem como todas as outras, também era silenciosa. Depois do gesto de latidos feitos pelo cachorro, começou a se desenrolar na tela uma cena chocante. O formato projetado na parede começou a desmanchar-se. Esse processo de decomposição, principalmente pela cabeça do extraterrestre, e foi se alastrando pelo seu corpo abaixo, até restar dele somente uma pequena massa cinzenta no chão. Enquanto Antônio assistia atônito a esta cena horripilante, a luz do teto da nave espacial tornou-se intensíssima. Ao mesmo tempo, uma das personagens de um dos grupos no interior do disco adiantou-se velozmente em direção à tela. Em seu braço tromba estendido para a frente, encontrava-se uma seringa atarrachada na extremidade. Na ponta desta seringa partiu um raio de luz azul que atingiu o cachorro projetado na tela. Naquele instante, o cão passou a sofrer o mesmo processo de decomposição do ufonauta observado um instante antes na tela. O animal começou a se desmanchar de cima para baixo, até restar dele apenas um montezinho de massa cinzenta no chão. Segundo as palavras de Antônio, esta última cena de destruição do cachorro foi rapidíssima, tendo levado apenas 2 segundos. Sétima projeção. Nesta projeção, Antônio enxergou-se a si mesmo, vestido. Estava curvado para frente, fazia uma cara feia, enquanto que saía fumaça de suas costas. Oitava projeção. Outra vez, Antônio viu sua própria pessoa projetada na tela. Estava então vestido e vomitava. Aparentemente, sofria ao mesmo tempo as descargas intestinais incontroláveis, pois via fezes passando por suas calças. Nona projeção. Nesta, novamente, Antônio avistou sua própria figura na tela. Encontrava-se vestido e de pé. Ao seu lado direito, à altura do peito, flutuava uma esfera alaranjada de tamanho próximo ao de uma bola de futebol. 10ª projeção. Esta cena era semelhante à anterior, porém, em vez de Antônio, viu-se um ufonauta do tipo dos tratados aqui. Ao lado direito do extraterrestre, à altura do seu tronco, flutuava também uma bola das mesmas dimensões da anterior. Entretanto, a cor desta bola era azulada. As trombas do personagem na tela estavam penduradas, imóveis, chegando quase ao chão, mas as luzinhas dos espelhinhos da cabeça faiscavam e oscilavam novamente. 11ª projeção. Nesta, via-se o interior de um galpão gigante, onde havia 3 filas de discos voadores a se perderem de vista. Entre essas filas havia inúmeros ufonautas idênticos aos raptores de Antônio, fazendo tudo parecer um verdadeiro formigueiro. Entretanto, os extraterrestres não traziam consigo visíveis qualquer ferramentas ou peças. Apesar disso, a fila da esquerda apresentava discos voadores em arcabouço, enquanto que as das filas da direita mostravam seus aparelhos apenas semi-acabados. 12ª projeção. Essa projeção mostrava um trem de alumínio. Esse trem era semelhante àquilo adquirido no Japão pela estrada de ferro central do Brasil, conforme noticiado pelos jornais. Contudo, em contraste com os comboios japoneses, Antônio enxergou janelas nos vagões projetados na tela. 13ª projeção. Com uma espécie de preparativo para esta projeção, um dos ufonautas adiantou-se em direção a Antônio, parando a uma distância de aproximadamente 2 metros. Em seguida, o extraterrestre, com uma de suas trombas, atarrachou na terminação de outra tromba uma das seringas que retirava de sua cartucheira.
Antônio observou também que os dois ganchinhos existentes na parte mais larga da seringa giravam muito velozmente quando em contato com a tromba perfurada. Tinha-se a impressão de que esse movimento rotativo fazia com que a seringa se atarrachasse à tromba, tendo assim fixado rapidamente a seringa na ponta de sua tromba. O ufonauta apontou com ela na direção de Antônio. Embora relutasse contra isso, Antônio foi obrigado a levantar seu braço direito com o dedo indicador estendido para frente. Posteriormente, Antônio relatou que naquele instante não possuía mais o controle de seu braço e de seu dedo direito. Não tinha qualquer percepção dele, pois sentia uma dormência nesse membro naquela hora. A seringa era feita com um material azulado e translúcido. Assim, Antônio pôde acompanhar um enchimento gradual desta seringa com um líquido vermelho. Entretanto, Antônio não conseguiu saber se o tal líquido era seu próprio sangue, pois não havia a passagem deste pelo ar, a distância de aproximadamente 1 metro entre ele e a seringa. Nem enxergava o sangue sair de seu próprio dedo. Em seguida, o extraterrestre apontou essa seringa para a parede, a qual distava uns 4 a 5 centímetros. Com o líquido contido no instrumento, ele pintou rapidamente na tela uma circunferência vermelha com um diâmetro de aproximadamente 25 centímetros. No círculo, assim formado, o extraterrestre desenhou uma linha reta oblíqua de cima para baixo, da esquerda para a direita. Na parte de cima, esta linha oblíqua ultrapassava a circunferência em aproximadamente 4 centímetros. Na extremidade inferior da linha reta, o ufonauta desenhou um gancho em ângulo reto, formando uma espécie de L. Esse desenho foi repetido nas mesmas dimensões mais 2 vezes abaixo do traçado original e igual a este. Cada um desenho ficava a uma distância aproximadamente 5 centímetros um do outro. No final dos desenhos, Antônio percebeu que havia sido consumida com eles aproximadamente 1/3 parte do líquido contido na seringa. Ele pôde observar isso pela transparência da seringa. 14ª projeção. Nesta projeção viu-se uma estrada parecida com a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, porém todo o trânsito achava-se paralisado por um monumental engarrafamento. No momento seguinte à 14ª projeção, que assistira ainda no interior do disco voador, Antônio viu-se repetidamente outra vez pisando o chão de terra firme. À noite, achava-se de novo de posse de sua bolsa de papel, o que lhe pareceu bastante estranho, pois dentro do disco voador ela não se encontrava em seu poder. Se não fosse a presença de um ufonauta oscilando a distância aproximada de 1,5 m, Antônio poderia pensar que tudo o episódio tivesse passado na sua imaginação, ou então que fosse um pesadelo seu. Contudo, ele não avistava o disco voador por perto, então levantou a vista à procura da nave. Foi quando viu por baixo o aparelho voador, com um enorme bojo cinzento à altura dos postos de iluminação. Porém, o disco voador estava, naquele momento, subindo tão velozmente que era difícil acompanhá-lo com a vista. Quando o aparelho desapareceu, Antônio olhou de novo ao seu redor à procura do ufonauta. Entretanto, o ufonauta havia desaparecido também. Observando em volta, Antônio avistou umas estacas feitas de trilho na beira da estrada Rua Rosal à sua frente. Ele viu a casa de alguns parentes seus na estrada Santa Eugênia. Assim ele soube que estava bem perto, cerca de 50 metros da estação da estrada de ferro de Paciência, no cruzamento com a estrada que liga Campo Grande a Santa Cruz. Antônio olhou seu relógio, que estava parado em 2h20 da madrugada. Sentiu-se fresco, tonto, cansado e suado após ter passado por extrema tensão nervosa. Dentro do disco havia também experimentado a dificuldade de respirar, pois estava num ambiente quente. Antônio dirigiu-se para a esquina do cruzamento das estradas. Àquela hora o lugar estava ermo e com pouco tráfego. Na escuridão, o motorista viu outro rapaz perto de um bar, ainda fechado à esquerda. Antônio caminhou-se para o estranho e perguntou-lhe as horas. São 2h50, foi a resposta. Assim, Antônio havia estado, presumidamente, uns 30 minutos no interior do disco voador, embora lhe parecesse ter ficado mais tempo. Se tivesse de andar a pé de sua casa até aquele cruzamento onde se achava no momento, para apanhar um ônibus qualquer, Antônio teria gasto cerca de meia hora também, para os 2 a 3 quilômetros do percurso. Antônio resolveu silenciar sobre o episódio estranho que acabaram de viver. Isto porque se dizia que tais fatos não aconteciam e que somente pessoas malucas relatavam experiências como aquelas. Então, embora sentindo-se mal, Antônio achou que não havia razão para voltar para casa ou faltar ao emprego. Seguiu logo para a empresa onde trabalhava. O motorista não tensionava falar sobre o assunto em casa com a esposa e muito menos no local de trabalho. E Antônio conseguiu guardar segredo de tudo, até dias após o episódio, quando começou a se sentir muito mal.
1965, Califórnia, Estados Unidos, Santa Ana. Rex Heflin, um agente rodoviário do Origin Coaching, estava em seu veículo quando, por volta das 12h37 do dia 3 de agosto de 1965, viu um objeto em forma de chapéu sobre a rodovia. Rapidamente ele pegou a sua câmera Polaroid, que ele utilizava para registrar problemas nas estradas, e tirou 3 fotos do objeto, e uma quarta de um anel de fumaça preto, que o artefato deixou logo depois que acelerou a grande velocidade e sumiu. Segundo Rex, na sua parte de baixo, o objeto tinha uma luz que girava como numa tela de radar. Por 2 vezes Rex tentou comunicar-se com o seu comando, mas o rádio não funcionou. Após o avistamento, passou a funcionar normalmente. Quando voltou ao seu escritório, ao final de seu turno, mostrou as fotos para seus colegas. Segundo o Comitê Condon, que analisou as imagens nos primeiros dias após a observação, Heflin permitiu que muitos de seus amigos fizessem cópia das fotografias. Os dias iam se passando e cada vez mais pessoas tinham uma cópia das imagens, dizia no relatório do comitê. Um dos amigos de Heflin chegou a oferecer as fotos para a famosa revista Life, que as rejeitou por achar que eram demasiadamente discutíveis para sua publicação. Foi então que somente no dia 20 de setembro de 1965, uma das fotos foi publicada em um artigo do jornal Santa Ana Register. O subcomitê do Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos, NICAP, dirigido por Idabel Eberson, conduziu uma profunda investigação do caso, incluindo uma checagem detalhada da testemunha, medições, pesquisa de campo e análise das fotos. As análises computadorizadas das fotografias ficaram a cargo de Robert Nathan, do laboratório Jet Propulsion, que tinha os melhores equipamentos da época. Entre outras coisas, as análises estabeleceram evidências fotográficas que confirmaram aquela luz que girava debaixo do ovo. A Força Aérea dos Estados Unidos declarou que as fotos eram falsas, o que foi veemente rebatido pelo NICAP. Nathan descartou se tratar de um modelo pendurado por um fio. Pessoas desconhecidas tentaram esconder as evidências e manipular a informação. As cópias dos negativos foram obtidos de rifle sob falsas informações por alguém dizendo do Departamento de Defesa Aérea norte-americano, NORAD. Meses depois, a instituição disse não ter solicitado nenhuma foto do incidente. E segundo o jornal Orlando Sentinel da Flórida, o coronel George Freeman, porta-voz do Pentágono para o projeto Levado, afirmou que homens misteriosos haviam interrogado e silenciado outras testemunhas de casos ufológicos, afirmando que eles pertenciam a NORAD e outras agências do governo. Um ambiente de confusão e especulação rodeava as fotos de Heflin, mas em abril de 1969 uma nova luz foi lançada sobre o incidente, quando o engenheiro espacial John R. Gray, que havia participado do projeto Apollo, publicou na revista Flying Saucer Review um estudo que apoiava a história de Heflin. Trabalhando com ampliação sem recortar a primeira fotografia, calculou a elevação e inclinação do Sol no momento da observação. Usando essas observações, ele pôde demonstrar que a observação ocorreu às 12 horas e 38 minutos, no horário de verão. Heflin, que não estava usando relógio, tinha calculado que eram 11h30. Gray também descobriu que, como o objeto não sobreava a caminhonete, seu diâmetro teria que ser inferior a 27 cm, maior do que 1,80 m. Esta afirmação se baseava em cálculos acerca da possível altitude do UFO e a sua distância da câmera. Por exemplo, se o diâmetro do objeto tivesse sido 1,80 m, sua distância da câmera seria de 43,6 m. Sua distância da câmera seria de 43,6 metros. Portanto, Gray descobriu que se o objeto tivesse aquele diâmetro, sua altura seria de 8,7 metros. E a essa altura, a sombra sobre a caminhonete seria claramente visível na foto. Heflin tinha calculado o diâmetro do artefato em uns 9 metros. Baseado nisso, Gray estimou a distância do objeto para a câmera em 220 metros e a sua altura em 40 metros. Anos mais tarde, Bill Sapolsky, do Ground Watch, utilizando de softwares, afirmou ter encontrado uma linha sobre o objeto, o que sugeria que era um modelo suspenso. Entretanto, a suposta linha era uma marca devido ao grande número de cópias que foram feitas da foto ou algo proposital para desacreditar Heflin. Nenhuma linha tinha sido encontrada nas originais utilizadas por Nathan pelo jornal ou na análise do NICAP. Em 1993, o analista de fotos da Mutual UFO Network, Jeffrey Simon, reexaminou o trabalho de Spalding e rejeitou a hipótese do modelo suspenso. Civilizações do espaço observando o planeta Terra.